Bom, pessoal, então vamos retomar aqui a nossa aula, né? E surgiu uma pergunta muito interessante que eu acho que é muito relevante para nós também, né? Vamos lá, vamos imaginar o seguinte, que isso aqui é a América do Sul, meio que, né, esse coração aqui, né? Eu tinha comentado aqui, então nós temos, por exemplo, a África, tá? Aqui vamos falar que então é a América do Sul, tá? A gente já sabe. Em geral, quando tem esses transportes de poluentes, de queimadas da África ou de aerossóis aqui do deserto do Saara, né, eles são muito... o que domina essa dinâmica de transportes, né, daqui para cá é um efeito que acontece aqui no oceano, né, uma corrente, é um grupo de massas de ar, né, digamos assim, que se chama Zona de Convergência Intertropical, tá? Ou ITCZ em inglês. Então, na época de janeiro, fevereiro, março, por exemplo, abril, ela aponta, né, mais ou menos assim. Então, as massas, o que está acontecendo, né, as coisas vêm aqui dessa região, vêm para cá, entram aqui na América do Sul e podem se deslocar, né, aqui pela floresta e tudo mais. E aí ela me perguntou o seguinte, mas aqui na América do Sul nós temos a Cordilheira dos Andes, em amarelo, que está mais ou menos, né, por aqui. E olha só que interessante, essa Cordilheira dos Andes, ela tem, por exemplo, um efeito muito grande no que aconteceu aqui naquele dia das queimadas, que ficou à noite aqui, né? O dia que virou noite. Então, se as massas de ar têm esse deslocamento aqui, nesse período aí que eu comentei com vocês, a Cordilheira dos Andes, ela serve como uma barreira natural. Tanto é que aqui é deserto, certo? Não é? Ó, a umidade que vem do oceano entra aqui, né? A floresta processa essa umidade, tá? Que é redistribuída para cá e tem um fenômeno chamado rios voadores. Tá? Os rios voadores, inclusive, né, são rios de alta umidade, digamos assim, são correntes de alta quantidade de umidade que tem na atmosfera e que chegam, por exemplo, até aqui em São Paulo, até na Argentina. Tá? Essa umidade ela se choca, por exemplo, com a Cordilheira dos Andes, né? E como é uma barreira, ela vai e olha só, ela vem para cá. Né? Não só umidade, plumas de poluição também, quando tem queimadas e assim por diante. Tá? E é por isso, por exemplo, que a gente tem um deserto aqui, atrás da Cordilheira dos Andes. Né? Ali o deserto... Então, porque essa umidade que vem da Amazônia não penetra. Porque é muito mais alta, a cordilheira é bem alta, né? E barra esse transporte de material, de vapor de água, etc., que está vindo por aqui. Não é? Então, quando nós tivemos esse dia que virou noite aqui em São Paulo, foi porque havia muitas queimadas no arco do desmatamento, na região da Bolívia também, e elas, né, por conta da direção das massas de ar, esses poluentes, né, foram transportados para essa direção. Tá bom? Então, assim, a cordilheira, ela é uma barreira natural. Tá? Assim como os outros lugares, como no caso de Cubatão, que nós tínhamos ali comentando, né, o Vale da Morte, que canalizava o poluente para aquele lugar. Tá? Então, pessoal, para a gente acabar essa parte, a gente começar a fazer os exercícios lá embaixo, vou falar um pouquinho sobre o que eu de fato trabalho, até um pouco mais do que a área de poluentes atmosféricos. Eu estudo muito coisas que acontecem na Amazônia. Tá? E na Amazônia, por que a Amazônia? Né? A Amazônia é um ambiente totalmente diferente do que a gente conhece. Essa aqui é uma foto que eu fiz, numa das inúmeras viagens que eu já fiz lá para a Amazônia. Aqui é um lugar chamado Hato. Eu vou mostrar já já o que é esse Hato para vocês. É um lugar super isolado na floresta. Tá? Para chegar lá não é fácil, eu tenho que pegar veículos 4x4, eu tenho que andar de barco, depois eu pego veículos de novo. Né? Então é um lugar super, super isolado, como vocês estão vendo. Aqui eu estou em cima de uma das torres de 80 metros de altura, só que lá nós temos uma torre de 325 metros de altura. Quão grande é 325 metros? Né? São 325 metros. É mais alto que a Torre Eiffel, por exemplo. Oi? É mais alto que a Torre Eiffel. Ou, se você supor que um quarteirão, em média, tem 100 metros, são 3 quarteirões e 1/4 do quarto.
é muito grande, né? Então, a Amazônia é um ambiente riquíssimo de cultura, de biodiversidade, né? Então, nós temos lá, por exemplo, inúmeros povos originários, né? A população originária de lá. Nós temos inúmeras línguas sendo faladas por essa população, a cultura belíssima, né? Alimentação. Oi? Nós temos ela. Vamos refletir, vamos reverter um pouquinho a pergunta. Quanto nós já desmatamos? Aproximadamente 20%. 20 a 25%. Só que esse valor, que pode ser mais... Então, a questão é, nós já desmatamos por aí, da ordem de 20 a 25%, que foi desmatado. Se a gente pode estar num ponto que a gente chama de ponto de não retorno, que é o tipping point. Se nós ultrapassarmos um certo grau de desmatamento, a floresta deixa de ser um ambiente amazônico, digamos assim, e começa a sofrer um processo de savanificação. Então, ela começa a secar, né? Mas é da ordem de 20%, mais ou menos. Tá? Mais ou menos. Pode ser mais, pode ser menos, mas é da ordem de mais ou menos 20%. Tá? Do arco ali do desmatamento, por exemplo. Esse processo de savanificação, ele acaba acontecendo no bioma como um todo. Por quê? Porque a savanificação ela implica em aumento de temperatura e diminuição de umidade no solo, o solo se torna cada vez mais degradado, vai chover menos em regiões mais para baixo da floresta, só que aí vai chovendo menos, essa região vai morrendo e vai cada vez chovendo menos. Então você vai ter um processo que vai implicar, em algum momento a longo prazo, em savanificação geral daquele bioma. Tá? Em algum outro momento eu posso, talvez, trazer uma nova apresentação só especificamente sobre isso, né? Desses processos de degradação que acontecem na Amazônia. Se não, eu posso deixar aqui um link para vocês de uma palestra que eu dei no ano passado, falando exatamente disso. Tá bom? Então, a Amazônia é um ambiente maravilhoso. E tem mais um detalhe. Para quem é cientista, para quem é curioso, né, o que nós queremos entender são as diversas relações, olha só que interessante, entre a biologia da floresta, a química do sistema climático terrestre e a física. Por exemplo, dos processos que interagem com a radiação solar, formação de nuvens, formação de novas partículas, né, aqueles aerossóis orgânicos secundários que eu comentei com vocês. E tudo depende, por exemplo, dos compostos orgânicos que são emitidos pela floresta. Tá? Então, a Amazônia é um ambiente riquíssimo e muito diferente de outros ambientes que nós temos ao redor do mundo. Por que diferente? Porque, por exemplo, a proporção de compostos orgânicos voláteis emitido pelas plantas, né, do tipo isopreno, por exemplo, para outros compostos, é diferente. Não é? A Amazônia é dominada por emissões do tipo isopreno, o que implica, dentre outras coisas, em que as partículas secundárias, que eu comentei com vocês, não são produzidas próximas da superfície, dentro da camada limite. Elas são, em geral, produzidas no topo da troposfera. É um processo super, super interessante, que envolve física, meteorologia, química, né? É um mecanismo super interessante. Tá bom? E o curioso é isso aqui, né? A floresta, ela mitiga, ela tem o poder de mitigar questões climáticas, né, de extremos climáticos, de mudanças climáticas, porque ela é um importante reservatório de carbono. As plantas, né, elas fixam carbono no solo. E isso que a gente fala que a Amazônia é o pulmão do mundo, não é bem por aí. A Amazônia, na verdade, ela é importante porque ela fixa carbono no solo e ela tem uma dinâmica de transporte de vapor de água muito intensa, né, que regula as chuvas aqui no sudeste do Brasil, por exemplo. Tá? Então é fundamental essa preservação. Só que se você não preserva, desmata, você intensifica a emissão de gases de efeito estufa, que intensificam as mudanças climáticas globais, que vão intensificar, por consequência, de novo, a uma degradação dos solos, a uma floresta que já não vai fixar tanto carbono mais, que vai emitir carbono para a atmosfera de novo. Mais uma vez,
Já deve ser o quinto ou sexto feedback positivo que eu conto para vocês. Não é? Então, esse é mais um desses feedbacks positivos. E aqui é só mostrando, ilustrando rapidamente, né, para a gente ter tempo, o ciclo de vida dos aerossóis na Amazônia. Tá? Eu comentei com vocês, isso aqui é um artigo que a gente publicou recentemente, tá? A floresta... uma coisa antes, tá? Isso aqui é uma curiosidade muito legal. Olha só, altitude de 0 a 15 quilômetros de altitude na Amazônia. Nós tivemos várias campanhas de avião. Então, vieram aviões da Alemanha, é um avião chamado Halo, bem legal. Ele vem e ele sobrevoa a floresta como um todo por vários dias, em várias épocas do ano diferentes. Tá? Trazer esse avião para cá, como você sabe, não é fácil. Né? Envolve toda uma logística super complicada, mas é possível. E nós medimos o seguinte. Lembra que eu comentei com vocês que tem uma população de aerossóis que a gente chama de aerossóis da moda fina. Aqui, vamos olhar para uma população de aerossóis ainda mais específica. A população de aerossóis da moda ultra fina. São aerossóis menores que 100 nanômetros. Tudo que é menor que 100 nanômetros. Quando eu olho para a concentração, número de partículas por centímetro cúbico desses aerossóis da moda ultra fina, eu vejo que eu tenho praticamente quase nada aqui perto da nossa superfície, né, perto da camada limite. E aí eu vou para a troposfera livre e acontece uma coisa, depois de 7, 8 quilômetros, o número de partículas da moda ultra fina, menores que 100 nanômetros, cresce absurdamente. Muda de 250 partículas para 100 mil partículas. O que isso indica para nós? Que essas partículas não são formadas aqui próximo da superfície. Elas são formadas lá no topo da troposfera. Puxa, mas como é que isso acontece? Né? Essa foi uma pergunta que perdurou por muito tempo. E esse processo, ele ainda até hoje não é inteiramente conhecido, nós estamos estudando ainda, mas acontece o seguinte, o composto orgânico volátil que é emitido pela floresta, ele é transportado pelas nuvens lá para cima da troposfera. Puxa, a nuvem transporta? Pessoal, se você entrar numa nuvem como um paraquedista, alguma coisa assim do tipo, inclusive todo mundo foge disso, o piloto de avião foge, o que acontece dentro da nuvem, as correntes ascendentes, são muito fortes, são muito rápidas, tá? São muitos metros por segundo. É realmente muito intenso. Então, isso transporta gases do tipo de composto orgânico volátil, somado com ozônio, que o ozônio principalmente formado por raios, né? Somado com NO, com NO2, que vão oxidar esse gás, esse composto orgânico volátil. E aí, quando chega lá em cima, a pressão é menor, a temperatura é menor também. Essa mudança na termodinâmica da atmosfera faz com que esses gases se tornem partículas. Então, tem uma transição de fase. E é por isso que a gente tem uma altíssima concentração de partículas aqui em cima, que depois elas são trazidas para baixo, também por dinâmicas convectivas, meteorológicas, e quando elas chegam aqui embaixo, olha só, elas começam a crescer, elas começam a envelhecer, e elas se tornam agora sementes de novas nuvens. Tá? Olha que interessante, se eu paro, e se eu desmato a floresta, eu não tenho mais esse processo. Eu vou diminuir a chuva porque eu vou diminuir o número de sementes, por exemplo, né? Dentre outros fatores, mas o número de sementes para a formação de nuvens. Oi? Não é? O aerossol, como eu estava explicando um pouquinho antes para vocês aqui, ele é muito importante para o que a gente chama de núcleo de condensação de nuvem. O aerossol ele vai condensar, né, e coagular, vai coagular eventualmente vapor de água, condensar nele, e esse vapor de água vai encontrando com outros vapores de água, outras partículas que estão ali, e vão começar a crescer e formar uma nuvem. Tá? E o que a gente está olhando aqui é o processo de formação desses aerossóis na Amazônia. Tá? Em outros lugares do mundo, essa formação acontece embaixo, na Amazônia acontece lá em cima. E o interessante precisa da vegetação para ter esses compostos orgânicos voláteis e precisa desse transporte lá de cima para baixo, né, que tem a ver com as questões convectivas, questões de chuva, por exemplo, né, para trazer essas partículas de lá de cima para baixo.
quando elas descem, quando elas chegam aqui embaixo, elas já não têm da ordem de pouquinhos nanômetros, tipo 10 nanômetros. Elas vão chegar aqui embaixo com 25 nanômetros. E depois disso, elas começam a crescer até mais ou menos uns 100 nanômetros, que é aí que elas começam a ser um núcleo de formação de nuvens, que a gente chama de CCN, ou essas sementinhas, né, para formar novas nuvens. Então, a questão aqui é, até alguém me perguntou agora há pouco, se aerossol é positivo ou negativo para o clima, né, para as coisas em geral. Depende, eles são muito importantes para a formação de nuvens, como a gente está vendo aqui, mas em grandíssimas quantidades, eles fazem mal para a saúde. Então, tudo depende de um equilíbrio, tá bom? E aí é o seguinte, onde a gente estuda essas partículas? Lá no sítio Ato. Olha só, para chegar lá, eu preciso primeiro pegar um voo, chegar em Manaus. Chegando em Manaus, eu pego um 4x4 e a gente anda pela floresta 100 quilômetros até chegar nesse ponto, que é uma cidade chamada Presidente Figueiredo. Lá a gente anda mais 70 quilômetros agora, 100% em estrada de terra mesmo, até passar por esse lago de Balbina. Eu não vou ter tempo, infelizmente, de contar o que isso significa, que é um dos maiores um dos maiores projetos desastrosos de hidrelétricas do Brasil. E a gente chega no Porto Morena, onde nós pegamos, né, ali um barco por algumas horas até chegar aqui no Porto Ato. Chegando no Porto Ato, a gente pega um outro 4x4, e se estiver chovendo, né, tem que rezar ali para conseguir andar, até a gente chegar no acampamento. E nesse acampamento, né, onde a gente dorme em redes, tá? É super legal mesmo, assim, de verdade. Onde tem as torres enormes. É um ambiente indescritível. Essa aqui é a Torre Ato de 325 metros. Só para vocês terem noção, eu estou em 80 metros, onde eu tirei a foto. Então, olha só o tamanho dessa torre. Oi? Não, é para cientista. Tá? Não, tanto é porque é o seguinte, a gente quer evitar gente doida, por exemplo, que suba aqui no topo e pule de paraquedas. Né? Então, não é todo mundo que é, porque isso, já perguntaram se podia fazer isso lá, né? Não pode. Tem que tomar esse cuidado, mas é um ambiente de alta conservação, né? Não é aberto ao público para visitas, mas se você começa a trabalhar com ciência, vem fazer uma iniciação científica, vai fazer um mestrado, um doutorado, você vai para lá, entendeu? Eu fui para lá durante o meu doutorado várias vezes, né? Durante o pós-doc também eu fui várias vezes. Espero continuar indo, porque é um ambiente maravilhoso de estar presente e de trabalhar. Né? Mas isso aqui, lembrando, isso aqui é floresta mesmo. Então tem cobra, tem onça, tem de tudo lá. É um mato, né? Assim, é a própria floresta, a vegetação mesmo. Tá? Então é um lugar que tem várias pessoas estudando várias coisas diferentes lá, em várias áreas diferentes. Né? E eu sou da área que mede concentrações de aerossóis. Os laboratórios, né, os tubos que puxam as partículas, por exemplo, de aerossóis aqui em cima, né, e aqui embaixo estão os laboratórios, que são vários containers. Então, são containers adaptados como laboratórios, com inúmeros instrumentos lá dentro. Olha só, isso aqui é um dos containers, tem inúmeros equipamentos, tem ninguém perguntou, né, mas para subir a torre, eu gosto de subir a pé, então eu gasto mais ou menos 1h20 para subir. Mas tem um elevadorzinho externo que você acopla fora, tem um cinto assim que você põe, né? E você pode subir por fora da torre. Eu prefiro não fazer isso. Eu prefiro subir a pé. Mas, né, se você quiser, pode subir nesse outro elevador, que vai muito mais rápido. Então é um ambiente muito legal. Tem inúmeros tipos de cientistas, tem físicos, matemáticos, geólogos, biólogos, meteorologistas, engenheiros, o que vocês quiserem tem lá. Cientista social. Tá? Muitas pessoas gravam vídeos lá para entender a vegetação, é uma coisa impressionante. As comunidades ribeirinhas ali também participam desse projeto. Nós temos, por exemplo, todo final de ano a gente faz um evento para entrega de cestas básicas para a comunidade, mas a comunidade, algumas dessas pessoas podem trabalhar aqui no ato, auxiliando em certas coisas. Né? Então, a gente tenta manter a comunidade ativa e a gente vai até a comunidade de barco para dar aulas para eles, também como eu estou falando para vocês aqui. Então, a gente vai falar sobre coisas que a gente faz lá. E é importante isso. A gente tem que levar para as pessoas o que a gente faz na academia, né? Não tem que ser fechado. Então, é isso que a gente faz lá. E aqui, só mostrando um pouquinho dessas massas de ar que chegam na Amazônia, né? Estão saindo aqui da África, por exemplo, quando é a estação chuvosa. Aqui, quando é a estação seca, levando mais queimadas aqui do oeste africano. E aqui é uma imagem de satélite que eu peguei, né? Um GIF, mostrando a pluma de poeira do Saara chegando na Amazônia. Uma pluma gigantesca.
Tá? E aqui é o avião Halo da Alemanha, né? Ele é adaptado para fazer medidas atmosféricas, ele tem esse nariz aqui, tá? Para coletar as coisas, para tentar fugir, por exemplo, da própria poluição dos motores do avião, para não ter nenhuma influência disso. E aqui é um desses voos, né, num artigo de uma colega minha, sobrevoando uma região de queimadas. Tá vendo? Então, você sobrevoando, a gente coleta tudo isso lá, em diversas altitudes diferentes, tá bom? Então, aqui só para mostrar o que domina esses aerossóis de longa distância. Né? Nós temos os aerossóis locais, produzidos ali, ou emitidos, né, primariamente ali, e aqui são os aerossóis de longa distância, né, que tem a ver com essas plumas de queimada, mais poeira, ou majoritariamente só poeira, mas também tem sempre um pouquinho de poluição queimada aqui envolvida. Tá bom? Então, né, um estudo que a gente fez recentemente, nós mostramos que quando está chovendo, época mais limpa da Amazônia, 60% do que tem de poluente de queimada vem da África. E quando não está chovendo na época seca, surpreendentemente, 30% é da África. Ou seja, se a gente parar de queimar absolutamente tudo, hoje, agora, ainda vai ter uma componente muito, muito importante de poluição, de queimadas, que vem da África. Né? E isso acende em nós uma questão importante. Né? Nós temos que, sim, que preservar aqui, mas as pessoas precisam pensar globalmente. Tem que preservar lá também. Entende? As coisas impactam a longa distância. Né? Aqui só um pouquinho de queimadas, né, do que a gente avalia lá. E aqui, ó, imagens de satélite. Cada pontinho aqui é um foco de queimada. Então, vocês veem inúmeros focos de queimada, né? Coisas nesse sentido aqui, emitindo muitos aerossóis que absorvem muita radiação, tá? Espalham radiação também. O aerossol não é só absorção, ele espalha bastante radiação também. Tanto é que existem vários projetos de geoengenharia que querem usar o material de giz, que é super espalhador de radiação, para jogar na atmosfera e ver se resfria um pouco. Mas isso tem um monte de impactos climáticos que a gente não consegue entender ainda. Oi? Tem como prever uma queimada. Né? A gente consegue prever lugares que são interessantes para serem queimados, por exemplo. Né? E aí, para isso, a gente vai ver se está muito seco, se é uma região que tem um interesse em desmatar, por exemplo. Né? A gente não consegue prever, como a gente prevê a chuva, se exatamente amanhã ou depois de amanhã vai queimar naquela área. Né? E isso é impossível porque essas queimadas aqui, em geral, são queimadas causadas pela ação do homem. Tá? Então, não é uma queimada natural. Existem queimadas naturais também. Tá bom? Né? E aí emitem esses carbonos negros, né, o tal do black carbon, que, além de espalhar bastante radiação, eles absorvem muita radiação. Só que absorver radiação, né, o que importa é que eles absorvem radiação na região do infravermelho. E o infravermelho é a região que aquece, né, calor. Então, o calor é infravermelho. Tá? Aqui é um pouquinho desses filtros coletados em regiões que tem bastante queimada ou que tem muitas emissões desses aerossóis, né, do tipo black carbon. Então, você vai vendo que o filtro vai mudando de amarronzado para cada vez mais escuro. Né? Esses filtros mais amarronzados significam aerossóis que espalham mais radiação, mas também absorvem, que é o que a gente chama de brown carbon, ou carbono marrom. Marrom porque eles absorvem mais radiação no ultravioleta. E o black carbon, eles absorvem radiação na região do infravermelho. Tá bom? Eles têm um impacto muito importante na Terra, né, em termos de aquecimento e coisas que a gente, infelizmente, não vai conseguir chegar aqui em detalhes. Mas o que eu gostaria de deixar para a gente poder encerrar, né, vocês vão fazer uma atividade agora que o Pedro vai conduzir. Com esse equipamento aqui, que é um fotômetro, ele mede uma coisa que a gente chama de profundidade óptica do aerossol. Quanto maior a profundidade óptica do aerossol, mais, por exemplo, eu vou ter efeitos de queimadas ou de poluições locais. Quanto menor, menos os efeitos. E é isso que vocês vão avaliar a partir de agora. Tá? Então, só para deixar algumas coisas aí na cabeça de vocês, para a gente ir lá para a parte de exercícios. Por que os aerossóis são tão importantes para o clima? Né? Acho que a gente conseguiu ter uma noção aí ao longo dessas nossas aulas. Qual a principal fonte de poluentes em áreas urbanas?
Eu acho que agora vocês também já conseguem responder um pouco essa pergunta, né? E quais são os efeitos na saúde que esses poluentes têm. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. E vamos lá, então, fazer a parte prática do nosso curso. Tá bom? Muito obrigado. Gente, só para organizar a nossa descida com muito cuidado, nós agora